estamos mais uma vez aqui dando seguimento ao ciclo da vida, né? O nosso tema da primeira temporada do podcast Fale Mais Sobre Isso. Desta feita, recebemos aqui a doutora Heloísa Pena para falar sobre a idade adulta. É isso, Werley? A maturidade, né? A maturidade. Deixa eu apresentar aqui a doutora Heloísa. A doutora Heloísa Pena é doutora em Psicologia Clínica pelo Núcleo de Estudos Junguianos da PUC, São Paulo, analista junguiana, membro da SBPA e a AAP, autora de livros, capítulos de livros e artigos em periódicos nacionais e internacionais, coordenadora de seminários do curso de formação da SBPA, professora convidada do curso de especialização em abordagem junguiana da PUC, São Paulo, analista, supervisora e coordenadora de grupos de estudos em psicologia analítica. Bem, professora, aliás, Heloísa, né? Vamos falar um pouco mais sobre a maturidade? Vamos, vamos lá. Vamos falar sobre maturidade, sim. Professora, eu queria começar, no episódio passado, né, a gente falou com a Felícia sobre a questão da idade adulta e a gente ficou meio que numa penumbra, né? Para a gente começar esclarecendo ou tentando achar um ponto, né, onde a gente localize o que é ser adulto hoje, né? Sim. Porque antes eu estava até conversando com o Farley, eu me lembrei que minha avó, né, casou com 14, 15 anos. Ou seja, ela saía da idade da infância praticamente, né? Já era apresentada como mulher, já casava, já ia ter filhos, né? E historicamente são 2 gerações atrás, né? E já era mulher, já era uma adulta, né? Sim. E hoje, o que é ser adulto hoje? Pois é. Isso é o que a gente vai conversar, eu acho que a gente vai chegar nessa questão do que é ser adulto hoje, porque é muito diferente do que você está contando sobre a sua avó, né? De fato, mudou muito. Hoje, as coisas estão um pouco diferentes, eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Então, eu acho importante a gente dar um certo contexto histórico, que é isso que você está colocando, de que, pelo que a gente observa, até muito recentemente, tudo que se falava sobre a humanidade, nas religiões, na filosofia, na antropologia, enfim, falava-se sobre o ser humano adulto. O que existia era o que se falava na época, o homem adulto, né? Hoje não é politicamente correto falar da humanidade como o homem, mas era o que se falava, né? No meados do século XIX, ou seja, anteontem da humanidade, começou-se a se falar sobre a criança, a lançar um olhar atento à criança, e aí foi delimitada a infância como uma etapa da vida. Só no início do século XX é que vai começar a se falar da adolescência, com o livro do Stanley Hall, que é de 1904, um livro chamado Adolescence. Foi o primeiro a chamar a atenção para a adolescência como uma etapa do desenvolvimento do ponto de vista psicológico. Quer dizer, isso, quem falou sobre adolescência já deve ter falado sobre isso, né? Sim. Mas é só para dar um contexto de como o que hoje a gente tem como etapas da vida é muito recente, né? A adolescência passa a compor, então, o curso do desenvolvimento que vai se completar na vida adulta. O Jung é o primeiro autor a falar mais extensamente sobre a idade adulta e sobre o desenvolvimento humano como algo contínuo até o fim da vida. Então, a própria maturidade, ela é dinâmica, ela vai continuar se desenvolvendo e ao longo também da velhice há um desenvolvimento humano. Quer dizer, o desenvolvimento não para, o desenvolvimento vai em frente, né? Sim.
O interesse pela senescência, que vai vir depois, né, que vocês vão falar sobre isso, vou dar só Pode dar, um professor. oi aqui, né? É uma ideia, é algo, é uma etapa recentíssima, né? Se você pensar, talvez por conta da expectativa de vida que mudou muito. Só para dar 2 dados rápidos, né? Não entrar em detalhes, a expectativa de vida do brasileiro em 1900 era de 35 anos. No final dos anos 90, era 70 anos. E em 2021, nós estávamos em 77 anos. Então, aí você vai ter toda uma reestruturação dos estudos na psicologia das etapas da vida. Agora, é verdade que você comentou aí que a maturidade ficou sempre meio empalidecida, né? Sempre meio cinzenta. É como se a maturidade é o ser humano normal. É o que sempre foi, e ninguém fala da maturidade, Pois é. né? Então, fala-se da. Agora a série está falando, né? Até da vida intrauterina, depois o bebê, o recém-nascido, várias fases da infância, adolescência e depois o adulto jovem, né? Surgiu muito recentemente essa etapa da adultescência, que até eu e a Felícia nos debruçamos sobre isso e tal, e o que seria o adulto jovem, e daí a senescência, e meio que se pula a maturidade, né? Como se a maturidade fosse óbvia. Sim. Desculpa. E o que seria, né? Quais são os indicadores? Não existem indicadores de maturidade, né? Você falou sobre a sua avó casar. O casamento era um marcador numa época e que se passava da infância para a idade adulta, né? Depois, assim, rituais de passagem é a passagem da infância para a vida adulta. E hoje a gente não tem mais quase nenhum ritual propriamente de passagem na nossa sociedade. Quando o jovem entrava na faculdade, tinha aqueles rituais de entrada na faculdade que podia ser, hoje já não tem mais, enfim, né? Parece que a entrada na maturidade fica esquecida. É, assim, a gente estava até falando um pouquinho antes, assim, parece que virou uma coisa bem, assim, como é que eu digo? Cultural mesmo, assim, aquela coisa assim de você ter uma certa independência financeira, né? Então, eu acho que aí a gente pode ver, né? Não tem um marcador de idade, embora, vamos lembrar, do ponto de vista do cidadão, 18 anos parece que é quando a pessoa vai ser considerada adulta. Para algumas circunstâncias, 21 anos vai ser. Mas isso psicologicamente não diz nada, né? Não vai nos dizer se a pessoa de fato está madura ou de fato está na idade adulta, Pois é. A gente né? estava até falando um pouquinho antes, eu vou voltar agora à minha avó. Ou seja, antigamente tinha a festa de debutante, né? Assim, de apresentação, né? Da Da menina à criança, sociedade, né? da menina à Hum, sociedade, ou seja, ia apresentar a mulher à sociedade, né? Ou seja, já estava hum, prestes a casar ou já tinha algum casamento, como é, acertado, arranjado. ou seja, e essa menina, essa mulher, ela, ou seja, iria engravidar, e a gente levantou o ponto, ou seja, quer dizer que engravidar, ou seja, ter um filho faz uma pessoa virar adulta, né? Então, Essa é uma um questão. marca... então, um marcador aí tradicional disso que você está falando poderia ser, por exemplo, a capacidade de procriação é um indicador? Hoje a gente vê que não, né? Na verdade, a maturidade biológica,
prontidão para a procriação, na verdade, é mais usado como um fator de passagem para a adolescência do que para a maturidade, né? Alguns autores falam sobre a profissionalização e a empregabilidade como um indicativo da maturidade, mas a gente sabe que isso também não do ponto de vista psicológico, não diz de maturidade, né? Não diz de uma vida vivida como adulto, né? Sim. Alguns autores, principalmente na sociologia, colocam a inserção no mercado de trabalho, a saída do núcleo familiar parental para a constituição de um núcleo familiar próprio, como sendo um indicativo de entrada na vida adulta. Vamos dizer assim, aí você comentou, né, pagar boleto, quer dizer, ter a própria casa, pagar as próprias contas, constituir esse núcleo familiar. Alguns autores ainda usam, mas já não é mais um fator que a gente considere como indicativo de maturidade, né? Embora possa ser, sem dúvida, ser mais ou menos aí um indicativo de maturidade. Talvez sociológico, né, gente? Se a gente pensar assim, alguma coisa sociológica, mas psicológica, assim, que é a nossa conversa aqui. Então, grande parte das pessoas dos adultos que buscam a psicoterapia, a gente observa que são pessoas que supostamente estão na idade adulta, mas que parece que essa constituição e consolidação da maturidade está comprometida, né? E aí vai surgir uma série de sintomas físicos, insônia, distúrbio alimentar, ou sintomas emocionais, né? Tipo ansiedade, pânico, depressão, que vai nos dar que a gente vai perceber durante o processo psicoterapêutico que a idade adulta não está sendo vivida de forma satisfatória, ainda que aparentemente, isso eu acho que é importante, haja uma adequação dessa pessoa, muitas vezes, ao ambiente é o que é esperado. Ela é uma pessoa adequada, ela está trabalhando, ela constitui uma família, ou ela tem um círculo social satisfatório, enfim. Não se tem como dizer assim, um indício muito alarmante sobre a falha na maturidade, aparentemente. E é o que a gente vai conversar aqui, que a problemática da maturidade é muito silenciosa. Sim. Mais para frente nós vamos entrar em mais detalhes, fazendo um contraponto com a adolescência. Então, a consolidação da maturidade, vamos dizer assim, ela é de fórum íntimo, né? Ela é muito individual e muito... Por isso eu chamo de... É uma crise silenciosa. Pois né? Não, eu fiquei pensativo agora nesses sintomas que você falou, quando essa maturidade não está sendo vivida, como é que eu digo assim, plenamente no campo psicológico, né? Que traz esses sintomas de ansiedade, para depois a gente entrar um pouquinho mais, aprofundar esse momento aí, que eu acho que é importante para quem vai estar escutando a gente. E quais são os entraves, né? Por exemplo, quais são os entraves que levam essa maturidade a não ser bem vivida ou plenamente vivida? Assim, quais são as dificuldades hoje que nos servem como obstáculo para entrar nessa vida adulta? Então, Farley, você tinha falado dos entraves. Eu acho que vamos falar, para a gente não pular etapas e não correr o risco de ficar pulando, eu acho que vamos falar um pouco do que seria essa questão da constituição da maturidade de forma geral, e depois a gente entra na questão de hoje,
né, do que hoje está acontecendo. O Arley também tinha perguntado desses sintomas. Vamos pensar o seguinte: o que a gente observa hoje, só para fazer um parênteses, os sintomas que trazem a pessoa para a terapia seriam aqueles sinais de que alguma coisa não está indo bem na vida dela, então ela vem procurar ajuda, né? E os sintomas são variados e mudam conforme a época, conforme a circunstância, mas seriam sintomas em geral que faz com que a pessoa busque ajuda, que nos dizem que a vida dela, ela não está vivendo a vida dela plenamente, né? Voltando um pouco no que, principalmente no que o Jung falou sobre a maturidade, que ele se debruçou a obra dele inteira, nós não vamos ter tempo de discutir a obra dele inteira aqui, Sim. né? Mas ele vai falar da crise da meia-idade, ou a metanoia, a passagem para a segunda metade da vida, e isso hoje a gente pode entender, e acho que ele entendia também, como a entrada definitiva ou triunfante na maturidade, né? Não tem uma idade que a gente possa dizer quando isso acontece. Ele falava na passagem para a segunda metade da vida que seria em torno aí dos 35 anos. Se a gente pensar em termos de expectativa de vida, a gente pode dizer que a entrada hoje na segunda metade da vida está em torno dos 50 anos, né? Pois é. Quase. Então, não dá para colocar uma idade quando a maturidade vai acontecer. Para cada um é diferente, né? Sim. E aí a gente vai depois, mais para frente, falar como é que essa passagem está hoje. Mas, vamos pensar o seguinte, para a gente encadear a nossa conversa aqui, né? Sim. A metanoia, e a palavra metanoia quer dizer transformação pelo sentimento no grego, pensando que o sentimento não é só uma questão de afetividade, mas inclui uma capacidade de avaliação, né? E consideração dos valores envolvidos numa situação, né? Então seria essa passagem, essa crise, vamos dizer assim, que ele chamou de metanoia, essa passagem para a vida adulta ou para maturidade. E, vamos dizer assim, essa reavaliação dos valores, essa consideração dos valores envolvidos numa situação, vai levar a uma passagem do que eu chamo, e nós vamos daí entrar um pouco mais nisso, vocês fazem as perguntas que vocês quiserem, é a passagem do ser ético para o ser moral. Aliás, ao contrário, desculpa. A passagem do ser moral para o ser ético, né? Dos valores aprendidos para os valores próprios. Essa transição tem equivalência com a transição da infância para a adolescência, num sentido assim, na adolescência, como nós já vimos, vai haver uma separação do núcleo familiar, uma separação da criança daquele ambiente parental, vamos dizer assim, para o ambiente do mundo. Ela vai entrar em turmas, enfim, tudo isso, né? Dos grupos, e aí ele entra em contato com hábitos e valores diferentes daqueles que ele tinha em casa. E isso vai trazer novas possibilidades, abre para ele uma atração para o adolescente, a atração e o fascínio pelo novo, que é muito importante nessa passagem. E disso decorre um confronto com os valores tradicionais do núcleo familiar, e esse confronto é muito importante, que o adolescente faça esse confronto, porque isso vai refletir depois na passagem para a maturidade, como ele vai elaborar a metanoia, ou seja, como ele vai lidar com esse redimensionamento dos valores
De novo, houve uma transformação de valores na passagem da infância para a adolescência e agora vai haver um outro redimensionamento de valores. Agora, os valores próprios. Então, a entrada na maturidade, ou essa passagem para a maturidade, seria o que a gente poderia dizer a constituição real do indivíduo, né? Vamos dizer assim, é quando surge um indivíduo propriamente dito. Embora a gente saiba, como disse a Séries, que somos um indivíduo desde a fecundação e seguimos sendo um indivíduo, é na maturidade que vai haver uma consciência dessa individualidade, né? Uma real consideração de que eu sou um indivíduo. Sim. Eu estava pensando aqui, então, essa metanoia, ou então essa crise da meia-idade, né, como normalmente é chamada, é a constituição, né, ética de um indivíduo. Exatamente. Muito bom por esse lado. Fala. Professora, Diga. Nos textos do Jung, como já foi falado anteriormente, às vezes ele coloca esses 30, 35 anos, ou 35 a 40 anos como sendo a idade, meio que uma coisa assim, você já saiu de casa, você já casou, você já constituiu família, você já arrumou um emprego, e meio que assim, agora as minhas preocupações começam a se aprofundar, porque aqueles ganhos sociais que nós aprendemos, que a cultura nos impõe, né? Esses ritos sociais, essa narrativa cultural que, digamos assim, nos coloca o que nós temos que fazer, se formar, começar a trabalhar, sair de casa, tudo isso. É algo que é colocado pela cultura. A partir do momento que tudo isso é conseguido, então as minhas preocupações começariam a se aprofundar. E aí sim, ele coloca aí pelos 35, 40 anos, o momento da vida. Mas o que você está nos trazendo agora não é um balizador temporal ou social, cultural, digamos assim, é um balizador psicológico. Exato. Né? Sim, ou seja, sim. é a percepção ética de si próprio na relação consigo mesmo e com o mundo. Assim, esse é um balizador psicológico, propriamente dito. Sim, sim. E por isso que é uma coisa muito difícil e que eu chamei de silenciosa, porque não se trata de um balizador externo, né? Vamos pensar assim, os nossos valores, eles vão se constituindo inicialmente de fora para dentro. Quer dizer, é o ambiente que você vive na família e depois na sociedade que vai te formando em termos de valores. Na metanoia, vai haver uma espécie de revolução, digamos assim, porque agora é a hora de eu me defrontar de quais são, de fato, os meus valores. O que faz sentido para mim, né? O que tem significado para mim e pelo que eu vou me comprometer e pelo que eu vou me responsabilizar. Então, se trata de um processo de eu ir me tornando cada vez, aquilo que o Jung fala, né? Ir se tornando cada vez você mesmo, né? Ser aquilo que você está destinado a ser, né? E isso exige uma capacidade não é uma capacidade, a pessoa pode ter capacidade de introspecção, é uma disposição para a introspecção, né? Que é diferente de ser capaz de fazer uma reflexão e estar disposto a fazer essa reflexão. Quem eu sou de fato? O que eu quero da minha vida? Quais são os meus valores? Eles estão coincidentes ou eles estão distônicos com os valores do mundo? Isso é uma crise íntima, de fórum íntimo. É um realinhamento consigo mesmo, sabe?
é uma nova forma de você estar com você mesmo e, como você disse, Farley, uma nova forma de estar no mundo também. É um pouco a pessoa descobrir qual é o seu estilo de vida, qual é a sua visão de mundo. E muito importante também, eu ia falar isso mais para frente, mas agora faz sentido, como eu vou contribuir para o mundo em que eu vivo. Pois é. Eu acho que essa questão é que forma essa questão ética importantíssima, essa discussão atualmente, e por isso é tão difícil falar em maturidade. De que tipo de maturidade nós estamos falando, né? Porque, digamos assim, durante grande parte da vida até então, a pessoa estava numa posição de receber do mundo, aprender, ser educado, adquirir posição na vida profissionalmente ou afetivamente e socialmente, né? Só que agora é o que você pode dar para o mundo, né? Na maturidade, você vamos dizer assim, é exigido desse indivíduo que ele contribua com a coletividade, que ele dê para, né? Porque ele já adquiriu, ele já é capaz de uma série de coisas e agora ele tem que dar. Isso a gente vê muito na clínica, quando a pessoa vira e mexe, quer mudar de emprego, porque ela não está aprendendo mais nada no emprego em que ela está. Só que tem uma idade na vida em que você não está na vida para aprender, você está na vida para ensinar, né? Você está na vida para contribuir, não é mais para aprender. E essa passagem é muito complicada, né? Professora, como é que se conjuga, então, esse despertar ético do sujeito, esse momento da vida no qual ele deve ter uma postura diferente frente ao mundo, ensinar algo, passar algo, em uma sociedade que às vezes a gente vê as pessoas analisarem como sendo uma sociedade cada vez mais individualizante. Certo. Onde a individualização, e veja, eu não estou falando individuação, como o Jung Sim, coloca, sim, mas entendi. pessoas individualizadas, onde até a própria capacidade de pensar no outro parece afetada. Quer dizer, como é que a Então, gente conjuga? Será esse um dos entraves para entrar na maturidade, né? então, eu acho importantíssimo isso que você falou e eu acho que demanda uma série de reflexões, né? Eu acho que a nossa missão, vamos dizer assim, aqui nesse podcast deixar as pessoas também pensarem sobre si mesmas e sobre a vida e sobre o mundo que nós estamos vivendo, né? Então, uma coisa que fica muito clara na obra do Jung, em um determinado momento, é que isso que você situou bem, individuação não é a mesma coisa que individualismo, né? Você ter consciência da sua individualidade não deve ou não é para te retirar do mundo. Ao contrário, é para te inserir no mundo, para você ser um contribuinte para o mundo. De fato, eu acho que hoje a gente vive uma crise de individualismo. Então, vamos pensar assim, essa questão do ser ético, do ser adulto, isso tudo que você está colocando é importantíssimo, assim. Uma das questões fundamentais que eu acho, o Jung não colocou nesses termos, mas eu acho que ele estava pensando nisso, é a capacidade de empatia, né? Você percebe até em crianças, algumas crianças pequenas, que têm capacidade de empatia. Agora, a empatia é condição da maturidade, né? A capacidade de se perceber e perceber o outro, de se localizar na vida e se localizar no coletivo, considerando o outro, né? O que a gente fala sobre a alteridade é essa capacidade de ver o outro, saber-se um eu e
conviver e vincular-se com o outro, é não dispensar o outro no seu processo. Então, acho que é disso que você está falando, não sei, falei. Sim. Sim, sim. Quer dizer, como é que a gente pensa esse indivíduo mais ético numa sociedade individualizada, numa sociedade competitiva, onde o outro não é. Como é que eu vou olhar empaticamente para um outro que nós constituímos sempre como adversário? Sim. Né? Mas vamos pensar, eu fico pensando, eu sou muito otimista em relação à humanidade, apesar da vida e do mundo, muitas vezes, me contrariar. Eu acho que esses pacientes que me procuram, alguma coisa diz a eles que a vida não está indo bem. Muitas vezes nessa linha do que você está colocando, que eu quero fazer tudo que me vem na cabeça, eu estou pouco me lixando, desculpe o linguajar, com o que está acontecendo. Só que ele começa a ter questões, a vida dá oportunidade às pessoas de refletirem sobre a própria situação e, vamos dizer assim, o movimento para a maturação e uma vida realmente madura. Tem pessoas que não vão ouvir esse chamado, tem pessoas que sim. E aí a gente vai vendo a quantidade de sofrimento que acontece, muitas vezes, porque as pessoas não estão querendo ou podendo atender a esse chamado da individuação, né? Eu acho que é difícil e por isso está sendo cada vez mais tardia a maturidade, porque isso que o Jung chamava desculpa, isso da crise da metanoia é vamos dizer assim, um trabalho árduo, é um trabalho sofrido. Eu entendo que é necessária uma disposição para o sofrimento também, né? Uma A disposição gente, para o sofrimento? isso, porque não vai ser um caminho gostoso, divertido e agradável, mas necessário, que é o que o Jung chamou do confronto com a sombra. Quer dizer, na hora que a gente vai fazer toda uma reavaliação de valores, vamos dizer assim, avaliar e descobrir os próprios valores, é inevitável que você se defronte com coisas que você queria ter sido e não foi, com coisas que frustraram, com coisas que doeram durante a vida, pedaços nossos que a gente teve que deixar para trás por uma exigência do ambiente. Quer dizer, é como se vai havendo certas amputações da nossa vida por exigências externas, e de repente você vai ter que se haver com isso. Por isso que eu Necessidade de digo, rever escolhas, né, professora? sem dúvida, A Von Franz ela tem um livro no qual ela cita uma fala de um paciente, eu acho aquele livro O Caminho dos Sonhos, que isso. ela sempre intercala com sonhos de pacientes ou de pessoas, e tem um paciente que é um homem também na faixa da meia-idade, que ela ouve dele, que ele diz assim, eu me sinto como alguém que subiu uma escada a vida inteira e agora que eu cheguei em cima é como se eu tivesse encostado a escada na parede errada. Então, quer dizer, É e assim. agora, né? O que é que eu faço? Então, eu acho que esse exemplo é fantástico, porque é na crise da metanoia em que você vai rever os seus valores e você vai rever as escolhas, né? E é aquela coisa antes tarde do que nunca, você mudar de rumo na vida, porque senão a sua velhice vai ser um tormento. A maturidade não vai acontecer e a velhice vai ser um tormento físico e psicológico. Porque, de fato, você subiu a escada errada, ou você encostou a escada no lugar
que não era o seu, não é um lugar errado, mas não te levou a lugar nenhum, né? Então, vão ser revistas muitas decisões e muita escolha. Vai haver muito arrependimento, né? Vai haver uma revisão de ressentimentos, e quando vai haver esse limpar do passado, encostado, vamos dizer assim, a escada que encostou no pai, que encostou na mãe, né? Que encostou nas instituições, e que você agora vai ter que ter uma escada que encoste em você, né? Que você suba em direção a você mesmo, que você vá em direção a você mesmo. Eu acho até que essa metáfora do subir é uma questão muito cultural, né? Sim. Porque parece que a gente tem que subir, 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 subir. Não, a gente tem que também descer, 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 descer. Eu fico pensando aqui, tô viajando aqui, juntando um bocado de ponta de fio para ver se eu ver se o que é que sai aqui. Porque me parece que o impulsionador para isso, eu acho que pode ser uma tendência à liberdade. Porque quando o Jung fala no Prática da Psicoterapia, ele tem umas páginas já no finalzinho que ele vai falar exatamente da liberdade de você se descolar desses ismos, né? Ou seja, você vai procurar a ser o que você é e você vai se despregar, ou seja, da sociedade. E isso, como você falou, tem essa questão da introspecção. Eu acho que na nossa sociedade atualmente é uma coisa que não é posta em jogo, a introspecção. Ou seja, vamos falar assim, a mídia ou a sociedade talvez não queira que o ser humano seja introspectivo e pense. Ele quer que a gente consuma. E para a gente consumir, a gente não precisa pensar. A gente precisa só repetir, né? Exato. Pois é. Com certeza. Não é? Eu acho isso que você falou, Arley, bastante importante, porque esse se despregar é quase que necessário. O que o Farley perguntou também é interessante, né? Os sintomas, por exemplo, um sintoma de pânico, um sintoma de burnout, ele simbolicamente pode estar te dizendo que você precisa fazer um movimento introspectivo porque você está extrovertido demais. Entendeu? Como é que a gente lê o sintoma, um sintoma de pânico, que a pessoa não consegue sair de casa? E aí a primeira coisa é a gente ajudar a pessoa a sair de casa. Ou pensar, talvez ela precise ficar em casa. Porque talvez ela tenha ido para o mundo e ficado perdida no mundo. Então ela precisa. Claro, eu não estou dizendo para a gente cultivar o pânico. Não é isso para o público, né? Mas que a gente entenda o que esse sintoma está dizendo para a pessoa. Na hora que ela tem um burnout, qual é o papel do trabalho na vida dela, do emprego? Que sentido isso está tendo? E por que aconteceu isso? Né? Então, de fato, essa introspecção ela não é valorizada e não parece que a vida não dá oportunidade para isso. Mas vamos pensar que a maturidade, as oportunidades têm que ser tomadas individualmente, intimamente. A vida dá oportunidades, mas a gente às vezes não vê as oportunidades. Por exemplo, a gente não vê a perda do emprego como uma oportunidade de transformação. A gente não vê um divórcio como uma oportunidade de reavaliação. Entende? Que aquilo está dizendo alguma coisa de que tem que haver um redirecionamento na vida. Agora, veja, não dá para a gente falar de qual vai ser o redirecionamento, porque tudo isso é muito individual, quer dizer, o que faz sentido para aquela vida. Então, é um movimento muito solitário. Quer dizer, essa entrada, vamos dizer assim, essa disposição para realmente amadurecer é muito solitária. Só que daí depois você tem, né,
o reviver, o renascer para uma outra vida, e você vai estar no mundo de outra forma. Você vai poder contribuir. Sim. Contribuir sendo, simbolicamente, pai e mãe de si mesmo e pai e mãe dos outros. Sair daquele locus de filho. E não querer ver no mundo um pai ou uma mãe que vai cuidar de você. O mundo não é mais esse lugar. Eu acho que isso é muito importante. Você permanecer no locus de filho, você está sob a égide do arquétipo do pai e do arquétipo da mãe. Você não entra na égide do arquétipo da alteridade, né? Da coniúncio. Quando você vai trocar com os seus pares, né, e poder dar para os outros. Deu para Professora, entender? Sim. sim. Professora, eu queria aproveitar. Ah, Eu tenho uma questão para falar sobre a questão da metanoia, mas eu queria deixar um pouquinho mais para frente. E antes disso, eu queria lhe perguntar, pedir para você voltar um pouco e falar um pouco sobre o que é esse conceito de adultescência. O que é que a gente entende por adultescência? Veja, e eu lhe peço para voltar não só para tocar no tema, para explicar para a gente o que é, mas porque eu ainda fiquei com a ideia de que a individuação e de que, portanto, a metanoia, que não necessariamente vai ocorrer aos 35 aos 40, mas ela passa, acima de tudo, por um despertar ético do sujeito e sim. pela noção de que, no final das contas, o sentido mais básico da perspectiva de ética, embora existam inúmeras definições, ou pensadores que trabalharam com isso, mas ele passa por algo que foi tocado por você, que é uma certa empatia pelo outro. Né? Eu ser capaz de olhar para o outro, de me colocar no lugar do outro. Sem isso não há ética. Com certeza. Tá? E a consideração de que a individualidade do outro tem todo o direito de existir como a sua individualidade. Sim. Sim. E aí é que fica a minha questão. Voltando a essa questão da adolescência, que eu lhe peço esclarecimento sobre o que é o tema, e se o momento atual que a gente passa, e aí pensando principalmente nessa questão de rede social, de tudo, se nós não estamos alimentando nesse jovem ou no jovem adulto uma relação muito mais egoísta, ou seja, uma importância muito maior dada a si mesmo, o que refletiria uma dificuldade de nos tornarmos empáticos com o outro. Com Sabe, certeza. assim, essa busca pelo like, isso já foi problematizado de uma maneira muito bonita naquela série Black Mirror. Tem alguns episódios que são fantásticos nesse sentido. Né? O like, a importância dada ao número de seguidores, a quantas curtidas, enfim. Né? Quer dizer, como é que a gente pode pensar isso tudo? Eu acho que você já está pensando tudo isso, né? Na sua própria pergunta. Sim, sim. Voltando à pergunta que você fez sobre a adultescência, eu acho, e é um pouco como surgiu o meu interesse pela adultescência no momento, que é um sintoma da época, né? É como se a passagem para a maturidade foi se tornando tão difícil que surgiu, diante dos pesquisadores e dos estudiosos, esse termo como se fosse uma outra etapa antes de entrar na maturidade. Se a gente pensar na avó do Arley, que passou da infância para a maturidade assim, agora a gente tem a infância, adolescência, adultescência e um dia, quem sabe, a maturidade. Ou às vezes até pula da adultescência para a senilidade. Não é nem para a senescência, mas para a senilidade. Então, eu acho que isso já é um sintoma da nossa cultura, de que cada vez está ficando mais difícil, ou mais complexo, ou mais complicado, a entrada propriamente dita na maturidade. Ou eu continuo achando que é uma dificuldade, porque a cultura não é filho de chocadeira, né? A cultura é feita por nós mesmos.
Então, como a gente contribui para que essas pessoas possam, ou para que as pessoas possam amadurecer, eu acho que é o nosso trabalho no consultório, nas instituições em que a gente atua, que possa ajudar essas pessoas, porque não existe um é complicado, porque essa entrada na maturidade não tem receita, sabe? Não tem vamos fazer assim que vai ser melhor. Eu entendo que a cultura está dificultando, sim, mas eu entendo também que o processo de individuação acontece no indivíduo dentro de uma cultura, e ele vai ter que se haver com as questões dessa cultura. Então, se a pessoa se dispõe a fazer esse processo de descer as escadas até o Hades para encontrar seus próprios valores, independe em que cultura ela esteja, tá? Agora, de fato, eu acho que a nossa cultura, ela enaltece o jovem. É uma cultura em que todo mundo quer ser jovem. E existem pesquisas mostrando que a infância está sendo encurtada, porque a criança quer ser jovem e o idoso quer ser jovem. Então, todo mundo quer ser jovem, né? Tem toda um glamour da juventude eterna, né? Não só do ponto de vista estético ou comportamental, mas do ponto de vista psicológico. E daí você Procura. vai ter, de fato, Farley, uma multidão de adolescentes a vida toda. Só que isso dá sofrimento. O que a gente observa na clínica, você deve ver isso, é que isso tem um custo muito alto. E é o que a gente está vendo em termos de sintomas, e daí da medicalização, é a depressão, é a ansiedade, é a bipolaridade, é uma multidão de nomes que se dá, muitas vezes, a maioria das vezes, por uma desarmonia do indivíduo consigo mesmo. Não é mais a desarmonia do indivíduo com o mundo, é a desarmonia do indivíduo consigo mesmo. Tem sentido para você, Farley? Sim, sim. Porque eu fico pensando justamente assim, em que medida isso afeta o nosso próprio olhar ético sobre o mundo. Sim, Porque, veja, vamos tirar dessa questão mais simples, mais simples não, que não é uma questão simples, mas dessa questão que a gente tem tratado do confronto com o outro. Nós estamos no século XXI. E nós estamos num momento onde há uma série de questões importantíssimas que precisam ser, até do ponto de vista político, politicamente enfrentadas nos próximos, seja hoje, mas assim, que daqui a 10, 15, 20 anos, podem ser decisivas para o futuro da própria humanidade. com certeza. Então, nós estamos num momento onde cada vez mais nós precisamos de indivíduos que amadureçam para a perspectiva política, amadureçam para o olhar sobre o outro, sobre si mesmo, sobre o mundo, como vão se posicionar nisso. E parece que o que nós temos hoje é uma cultura que cada vez mais privilegia, como você diz assim, o jovem, privilegia um certo olhar inocente sobre a realidade, privilegia uma pouca empatia com o outro, sabe? Aquela coisa de uma cultura mais superficial, no qual esses problemas parecem não ter lugar, Sim, sabe? Então, assim, em alguns momentos eu acho isso preocupante. com certeza. Então, mas eu acho que aí a gente foge um pouco do enfoque, eu acho, não sei, podemos entrar nisso também. Eu acho que eu tendo a fazer uma leitura simbólica também da cultura, né? Então, talvez a gente esteja vivendo um momento de um ápice ou um extremismo do individualismo, onde, vamos dizer assim,
as dinâmicas narcisistas são as mais importantes aí, né? Sim, Quando você tem um exagero, uma exacerbação do indivíduo, onde o outro é abolido, tá? Agora, esse pode ser um caminho que a humanidade está trilhando dentro da perspectiva social, da perspectiva socioeconômica, enfim, porque tudo isso é produção de nós mesmos e a gente vai ter que arcar com as consequências disso, né? Então, talvez a gente tenha que refletir sobre a maturidade, como a gente está fazendo agora, e poder ajudar aquelas pessoas que querem amadurecer e não estão conseguindo. Porque a gente não vai conseguir atingir aqueles que não querem. É. Sabe? A pessoa que quer continuar no parque de diversão e está achando que tudo bem, nós não vamos poder fazer nada, entende? Infelizmente. Porque não há política pública que ajude alguém a amadurecer, sim. se a pessoa não quiser. Essa é a verdade. Você concorda comigo ou eu fui muito radical? Não, concordo. Eu concordo, é verdade. Ou seja, a gente volta para aquela coisa. O ponto central disso é a liberdade. Então, mas é um tipo de liberdade, Arley. Sim. Então, Porque é uma liberdade com responsabilidade e com compromisso. pronto, é isso. Né? De você, como indivíduo, fazer a sua escolha. Exato. Eu tenho um paciente que ele, vamos dizer assim, ele escorrega entre querer e não querer amadurecer. Então, eu estava numa discussão dessas, isso já faz algum tempo. E ele falou, então eu posso fazer o que eu quiser? Eu falei, sim, você pode fazer o que você quiser, desde que você arque com as consequências. Né? A sua liberdade vai ter consequências. Desde que você arque com as consequências, você pode fazer o que você quiser. Que é diferente da criança que não consegue atinar com as consequências dos próprios atos, que é diferente do adolescente que não consegue arcar com as consequências dos próprios atos e daí dá trombada atrás de trombada e alguém vem salvá-lo, a mãe, o pai, o professor, a polícia vem salvá-lo. O adulto ninguém vai salvar. Entende? Não vai salvar da liberdade que ele fizer com irresponsabilidade. Talvez então, eu acho que é um tipo de liberdade, sim. Uma liberdade com consciência e com responsabilidade. Eu acho que sem querer, ou talvez até querendo, a gente pode pegar isso que você acabou de falar como resposta a essa necessidade de se permanecer jovem, né? Ou seja, de ter alguém que nos salve. Exato. Talvez seja esse o Sim. ponto. Né? Se você prestar atenção, as queixas dessas pessoas são sempre uma acusação do mundo. E isso, Farley, eu tenho muito cuidado de não responsabilizar o mundo pelos meus sofrimentos. Entende? E aí a gente, como dentro da nossa profissão, a gente vai contribuir de uma determinada forma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não responsabilizar as autoridades, não responsabilizar o sistema pelo que está indo mal na vida de todo mundo. O que a gente pode fazer é isso que nós estamos fazendo aqui. Refletindo, conversando e pondo no mundo as nossas ideias, as nossas reflexões, para que mais gente pense nisso. Porque não adianta a gente ficar criticando o sistema, entende? Porque fomos nós que fizemos esse sistema. Sim. De alguma forma. O Jung fala da responsabilidade de cada indivíduo pelo mundo. Entende? É por isso que é acachapante amadurecer. Porque você se sente tendo que fazer parte desse mundo.
E não só criticar o mundo em que a gente vive. E isso é importante porque é fazer parte e dando o seu pedacinho para o mundo. Dando a sua A contribuição. sua contribuição, porque uma das coisas que eu fico feliz, porque esse podcast é o resultado de alguma coisa desse tipo. Da gente dar a nossa contribuição Sim. daquilo que a gente faz, daquilo que a gente estuda, para que, como você falou, mais pessoas pensem, possam refletir, possam ter a sua introspecção, né? E ver em cada em cada local, como pode contribuir para o mundo. Né? Porque Sim. talvez desse jeito a gente possa melhorar o mundo que a gente vive, né? E que, veja, eu acho que a gente pode melhorar o mundo que a gente vive com o nosso saber, que é o saber psicológico. Sim. Eu não me sinto à vontade de criticar o mundo do ponto de vista econômico. Eu não entendo nada de economia. Eu não posso criticar a taxa de juros, você entende? Porque eu não entendo essa porcaria. Então, eu posso contribuir com o que eu sei, com o que eu posso contribuir. E eu acho que a gente está assistindo uma valorização cada vez maior da saúde mental, com todas as suas mazelas, né? Como se a saúde mental fosse transformar todo mundo em muito feliz, muito bonito. Não é isso, a gente sabe. Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que veio para a consciência, porque quando eu me formei, há 50 anos atrás, saúde mental queria dizer doido, loucura, manicômio, psicoterapia, sabe? Havia todo um preconceito. Hoje não. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, o mundo, a nossa cultura está abrindo espaço para a gente contribuir. Os pacientes que vêm nos procurar. E é aí que a gente pode ajudar. E fazendo um podcast, escrevendo um livro, dando uma palestra, dando aula. É isso que a gente pode contribuir. Que eles possam ter uma visão crítica e reflexiva sobre isso que a gente está falando. Né? Sobre consumo, sobre liberdade, sobre individualismo, sobre... Entende? Sim. Esses temas têm que estar na consciência coletiva. Vale, você ficou muito quietinho. Não, na realidade, assim, eu achei uma ideia interessantíssima, essa perspectiva, mais uma, né? De que entrar na idade adulta é se responsabilizar pelas suas escolhas. Sim. Mas é só isso! Deem elas certas ou não. Né? Ela pode dar certo ou não, mas responsabilize. Parece pouco, mas na realidade é um alcance absurdo. Pois é. Uma coisa que o Jung falava e que eu acho assim, fantástico, que eu usei até nesse meu livro, é a capacidade de errar. Sim. E tomar consciência do erro e poder reformular. Se reformular e reformular a bobagem que você fez. Porque nós não somos perfeitos. Então, ele fala num outro lugar uma coisa muito interessante, que faz parte do processo de individuação, a capacidade de pecar, que é a mesma coisa que errar, né? Ele fala de errar do ponto de vista científico e ele vai falar de pecar. Quer dizer, pecar e ter consciência do seu pecado. Porque isso é elaborar e reelaborar a escala de valores. Sim. Perfeito. A gente fica pensando. A gente juntando um pouco aqui, deixando de lado esse marco da idade, marco temporal, quer dizer, o marco realmente da entrada na maturidade é meio que o despertar ético, o responsabilizar-se por si, mas responsabilizar-se também pelo outro. Quer dizer, um marco psicológico, um balizamento psicológico. Pois é. É muito interessante essa perspectiva. Né? E é muito difícil. Sim. Porque nos tira daquela visão até muito ingênua de que eu entrei na individuação porque eu estou com 40 anos. O Jung disse, passou dos 40 anos, você já começa a se individuar. Que é isso, né? Assim, a
A gente vê, às vezes, é uma leitura muito ingênua, muito simples do que foi falado. Então, a respeito disso, eu acho que vale um pequenininho esclarecimento, né? O Jung falava que a individuação começava a partir da metanoia. Depois ele reviu um pouco isso e hoje a maioria, 99,9% dos junguianos acredita, com razão, de que o processo de individuação é para a vida toda. Ou ele inicia, e agora a série trouxe aí, essa nova ideia de que ele começa até antes da gente nascer, começa na fecundação. Porque é um processo de tornar-se um indivíduo durante a vida toda. Sim. Eu entendo o que o Jung quis dizer com a individuação começa na metanoia, porque é essa consciência da própria individualidade e a responsabilidade pela própria individualidade. Sim, esse modo de ser um indivíduo só vai ser possível na maturidade. Mas ele vem se desenvolvendo desde o início e encontra esse indivíduo que se dispõe. Eu acho que se tornar um adulto ou maduro é você se dispor a isso. Porque a vida naturalmente não vai te levar a isso. Você tem que querer. Sim. Pois é. E o mais bonito disso tudo é porque essa responsabilidade, né, que traz com essa individuação, ela reflete numa responsabilidade coletiva. Com certeza. Também. Tem um texto do Jung, que é um texto bem antigo, que, aliás, o livro caiu aqui no chão, não vou pegar agora, que está no Vida Simbólica, quando ele fala de individualidade e comunidade e coletividade. É um texto antigo, curtinho, mas tem uma parte que ele fala que eu acho muito interessante. Ele diz que a gente absorve energia do mundo para formar a nossa individualidade, a vida toda. Né? Você usa a energia do inconsciente e a energia do mundo, ou seja, a energia dos dois coletivos, da consciência coletiva e do inconsciente coletivo, para formar a sua individualidade. E aí ele diz, você deve essa energia para a coletividade. É uma dívida que a gente tem para com a coletividade. Então a gente tem que retribuir essa energia com criatividade, com produtividade, isso que a gente estava fazendo agora. Eu tenho que dar para o mundo quem eu sou, porque eu usei a energia do mundo para ser quem eu sou. Nossa, isso é bonito, hein? É muito bonito, porque é uma noção de indivíduo extremamente ética. Professor, eu quero lhe fazer uma provocação, porque o podcast aqui também é um podcast de provocação. Ah, que bom. Eu vim aqui para isso, é? A gente faz não é nenhuma pergunta, Hã? basicamente um pedido de comentário. Tá? Diga. Eu vou trazer de volta essa questão do meio da vida, em cima de uma história que eu vi durante uma leitura, e muito, muito bonita. Porque, novamente, né? A gente geralmente ouve falar da história do meio da vida como a chegada a partir de um determinado momento, assim, um marco temporal, né? Chegou a partir de um determinado momento, o declínio da vida, como o Jung gostava de dizer. E eu estava lendo uma vez um livro sobre narrativas biográficas, e nele cita-se o trecho, num determinado trecho, cita-se uma palestra do Roland Barthes. Né? Nessa palestra, o Roland Barthes está falando sobre Proust. E ele comentando o quanto tinha sido impactante para a obra do Proust o momento da morte da mãe dele. Né? Porque ele disse que quando a mãe falece, isso Proust falando, né? Mas assim, sincronisticamente, será que a gente pode dizer assim, no dia da palestra está fazendo 1 ano da morte da mãe do próprio Barthes. Ah, entendi. E aí ele toma o assunto e diz que o Proust, comentando sobre a morte da mãe, ele diz o seguinte, que quando morre alguém tão próximo, você percebe
que a morte é algo real e não uma fantasia distante. Porque em vida a gente geralmente faz isso, né? A morte pode ser a qualquer instante. Não tem aviso. Embora a gente planeje, porque não se vive se não for de outra forma, você planeja a sua vida para daqui a 1 ano, 2, 5. Quanto mais jovem você for, mais distantes os planos se tornam. 10 anos, 15 anos e tudo mais. Né? Mas a gente sabe que a qualquer instante acabou-se. Né? É engraçado. A gente sabe que não sabe, né? Não sabe, Assim, é interessante até você ver como na internet, às vezes, quando você tem um falecimento de uma pessoa, as pessoas colocam aquelas postagens, a vida é um sopro. Né? A vida é um sopro. E realmente a vida é um sopro. Mas assim, 1 semana, 2 semanas, 1 mês depois da vida é um sopro, você esqueceu e você passa a viver como se a morte fosse realmente algo muito distante que necessariamente vai acontecer quando você tiver com seus 80, 90 anos. E não necessariamente algo que está lhe acompanhando a todo instante. E aí o Barthes, né, voltando, ele diz assim, olha, a morte da mãe do Proust impactou profundamente a escrita dele. Porque ele percebe ali que a morte é algo real. E, portanto, a vida pode acabar a qualquer instante. Então, trata-se, ele diz lá, trata-se de escrever como nunca se escreveu antes. Porque a possibilidade de não escrever mais está aí. E aí volta, o Barthes vai comentar isso e ele diz, olha, talvez propriamente, ele não está citando Jung, talvez propriamente a percepção da realidade da morte seja o meio da vida. Seja o momento onde você percebe a morte como realidade, e, portanto, trata-se de viver como nunca se viveu antes. Trata-se de se escrever como nunca se escreveu antes. Ele diz, aí é o meio da vida. O momento onde a gente percebe que a morte é algo real. Eu queria um comentário seu sobre essa pequena provocação. Um comentário é difícil, né? Dá para fazer 100 comentários, né? Tem várias questões aí, né? Você falou, quando morre alguém muito próximo, ou quando morre um ancestral, né? Um genitor, você tem um choque de realidade de que você mudou de lugar na vida. Né? Você não é mais filho, você é órfão ou você é pai e mãe de alguém. Simbolicamente ou literalmente. Né? Então, a perda dos genitores te dá essa característica. Estou falando da perda do genitor quando você é adulto. Quando é criança é outra questão, né? Mas eu vou te contar só uma passagem recente. A minha irmã, outro dia, estava comentando que faleceu um tio meu com 97 anos e tal. Ela falou, nossa, essa geração, os velhinhos estão todos morrendo. O que vai sobrar? Ela falou alguma coisa desse tipo. Eu falei, os velhinhos somos nós agora. Né? Porque eu estou com 70 anos, ela está com 66 anos. Quer dizer, a gente está entrando nesse lugar. Você muda de lugar na vida quando alguém próximo, e principalmente um ancestral, vai embora. Né? Outra questão que eu acho é essa perspectiva da morte, a realidade da morte a qualquer momento. E daí viver plenamente a vida que você tem, né? E não ficar esperando a morte acontecer. Eu acho que na crise da meia-idade, e um pouco depois, porque hoje a expectativa de vida está muito estendida, tem uma hora que a gente olha para a vida e vê que você tem mais passado do que terá futuro. Certo? Sim. Eu tenho certeza hoje que eu já vivi mais do que eu vou viver. Então eu tenho que viver o máximo que eu puder de uma forma plena e criativa. Porque a vida é muito valorosa. Eu posso morrer amanhã, mas mesmo que sem entrar nessa questão, eu tenho pouco tempo. Eu falo isso para os meus alunos. Eu tenho menos tempo de vida que eles.
Então eu tenho que render. Eu tenho que render na vida. Eu tenho que viver. Era isso que você queria ouvir? Não, queria lhe ouvir comentar. Aham. Nossa. Mas A gente não tem mais tempo para desperdiçar. Eu, pelo menos, tenho clareza disso. Não tem tempo para desperdiçar. Tem tempo para viver, para aproveitar. Entende? Não é para trabalhar mais, nem para ganhar mais dinheiro, não é nada disso. É viver plenamente. É porque o Viktor Frankl, saindo um pouquinho do Jung, o Viktor Frankl ele É? tem uma ideia interessante da logoterapia, que ele diz que um dos traços de uma neurose noética, como ele diz, é É? aquele sujeito que se defronta com a morte e diz assim, se eu posso morrer a qualquer momento, eu não vou mais apostar em nada. Para quê? Para que É. fazer um plano para daqui a 5 anos se pode dar tudo errado? Né? Aí eu paraliso. Né? O Barthes e o Proust, eles estão do outro lado. Ele disse, não, se eu posso morrer a qualquer momento, então eu tenho que viver plenamente agora. Aí o poeta Né? chega e diz, até que a morte chegue, tudo é vida. Tudo é vida. Exato. Né? Tudo é vida. Outro Poesia, dia como eu- sempre, nos salvando. Pois é. Outro dia eu recebi um daqueles postzinhos que a gente vive recebendo, né? Que fala, quantos anos você tem? Né? Eu falei, aí a pessoa responde, eu tenho os anos, eu não tenho mais os anos que eu já vivi, eu tenho os anos que eu vou viver. Pois é. Grande questão. Não é? Eu acho Mas a nossa questão não é sobre a morte. Vocês Não, vão ter um não, podcast sobre a morte. A gente está refletindo demais. Esse episódio está muito reflexivo, professor. A gente Mas, muito. veja, eu acho que a grande questão da maturidade é a capacidade de reflexão. Você não pode exigir de uma criança e nem de um adolescente capacidade de reflexão. Entende? Mas a maturidade é a questão, a hora de parar para refletir. Para poder continuar. Porque senão a continuação vira trancos e barrancos, né? Verdade. Verdade. Aí. Eu acho que a gente chegou na nossa hora já. Então tá. Não, já. Não, é o que eu tô falando, a gente tá refletindo. É tão bom esse episódio aqui, a gente tá refletindo, tá vivenciando esse processo da maturidade aqui. Sim. Né? Em nossas reflexões aqui, em nossa conversa. E eu acho que vai ser muito produtivo para quem estiver escutando. Né? Tomara que seja. Essa é a nossa vontade, né? Que seja. Pois é. Não, vamos deixar aí. É o que eu tô falando. É a nossa contribuição para o mundo. Vai ficar... essas conversas vão ficar aí nesse meio que a gente... meio novo, né? Que é a internet. Vai ficar nossa imagem, vai ficar nosso Com vídeo, certeza. vai ficar nossa voz aí. E para quem quiser escutar e quem quiser aproveitar, aí vai depender de cada um, né? Claro. Nosso momento de provocações, a gente fez uma brincadeira. Talvez você tenha visto nos outros episódios, né? Aquele momento abunjara. O que é que nós deveríamos ter perguntado que nós não perguntamos, professora? O que é que você gostaria de ter falado, que tópico gostaria de ter falado e que nós acabamos deixando de lado? Olha, no momento não me ocorre, mas eu acho que até é uma reflexão do que a gente poderia ter tratado e não tratou. Porque, com certeza, a gente deixou de tratar de alguma coisa, né? Eu acho que essa questão do mundo contemporâneo ser um mundo extremamente jovem, talvez a gente pudesse ter falado um pouco mais disso, mas não sei se ajudaria, de como esse elogio à juventude é doentio. Isso. Eu acho que essa é a grande questão psicológica do nosso momento, né? É essa ilusão de que a gente tem que ser jovem até
para sempre. Ah, não, mas eu sou jovem de espírito. Não, não sou jovem de espírito. Eu tenho 70 anos, eu não sou jovem de espírito. Entendeu? Eu não preciso ser jovem de espírito para ser legal, Pois é. para estar feliz. Eu não preciso ser jovem de espírito para estar feliz, né? E eu acho que essa é uma questão da contemporaneidade mais complicada. E aí toda a questão hedonista, narcisista, que isso implica, né? Fazer um elogio à maturidade também, né? Ao Pois é, envelhecimento, cara. que é o nosso próximo tópico. Pois é, um elogio à introspecção. A introspecção, a reflexão. A elogio à introspecção, eu acho que é fundamental. Professora, só para... Porque, Não, vá, termine, depois eu falo. não, porque eu acho que é isso. Parece que não há nenhum valor na introspecção, nenhum valor. Ah, uma coisa que eu não falei que devia ter falado, a questão da solidão. Eu ia tocar nesse ponto, professora, porque recentemente eu estou relendo Bachelard, no Poética do Devaneio, né? E ele vai fazer toda uma construção a respeito do devaneio, né? Do sonho acordado, do sonho com a consciência, né? Já fica a dica de leitura aí. E ele faz toda uma construção para voltar que o devaneio na vida adulta reconduz o indivíduo a um momento de solidão da infância. Mas não a solidão da infância negativa, a solidão da infância enquanto o infante está sonhando, enquanto a infância está brincando ali, está criando um mundo. Eu acho que é essa solidão, a solidão da infância que Bachelard fala, que a gente deve procurar na nossa introspecção, que é uma introspecção construtiva do indivíduo. Então, e aí a gente entra numa questão importante que é: será que a gente está dando espaço para essas crianças viverem a solidão da infância? Que é a solidão da fantasia, do sonho, do brincar. Pois é. Eu costumo dizer para minhas filhas que as crianças precisam ficar sozinhas. Porque tem sempre uma supervisão, ou tem uma atividade acontecendo. Eu não sei, eu quando era criança, eu brincava sozinha. Do faz de conta e tudo mais. Como isso é importante, né? E a questão da solidão, Jung aborda num texto que ele fala sobre eu acho que é problema psicológico do homem moderno. É esse texto. Ele vai falar que a solidão é uma condição inerente ao ser indivíduo. Porque você tendo clareza de que você é um indivíduo, você está só. Você é único. E essa solidão não é uma solidão triste, não é uma solidão desagradável. Mas você se saber sozinho e poder cultivar essa solidão para se entender melhor. Sim. E eu acho que a solidão hoje é vista como doença. A pessoa não pode ficar sozinha. Desde as crianças até os velhinhos. Ninguém pode ficar sozinho. Só é falado desse lado negativo da solidão, né? Exato. E a solidão é importantíssima. Esse aquietamento, né? Um aquietamento de si consigo mesmo. Deixa eu ficar quieta agora. Professora, nosso papo aqui, eu acho que a gente conversaria Não vai acabar aqui, nunca. Como foi Acho bom. melhor pedir pro Lucas cortar. Como foi bom, professor. Eu queria deixar aqui, assim, a senhora à vontade para fazer assim, as falas finais, como também deixar um contato seu. Normalmente as pessoas deixam um e-mail para caso alguém que escute queira entrar em contato, ter algum trabalho com a senhora, de procurar, né? Assim, para deixar um contato e deixar suas palavras finais aqui para a gente ir encerrando. Então, eu queria agradecer a oportunidade, o convite que o Arley me fez, e conhecer o Farley foi muito gostoso. Eu gostei muito de estar aqui com vocês,
porque eu me sinto, vamos dizer assim, cumprindo uma função da minha vida, isso que a gente estava falando, de poder falar o que eu acho e que os outros ouçam e discordem ou concordem. Então, eu gostei muito da oportunidade, é um tema que eu acho bastante interessante e necessário. Então, agradeço essa oportunidade que vocês me deram. Nada, professor. A gente é que agradece. Eu sei como, assim, o seu tempo é corrido e disputado, né? Ah, mas sábado à tarde, tudo bem. Não, mas é o dia do descanso, né? Assim, podia estar Não, descansando. domingo que é o dia do descanso, né? Dia de ir na missa. Eu agradeço É, imensamente aqui em meu nome, em nome do Farley, em nome de todas as pessoas que vão poder lhe escutar aqui, tá? aham. E se a senhora quiser deixar seu e-mail para as pessoas, alguma coisa desse tipo. Então, quem quiser alguma pergunta, algum comentário, eu estou à disposição. O e-mail é elopena, com 2 N's, ELO, pena, com 2 N's, @gmail.com. Pronto. Perfeito. Muito grato, professora. Enorme prazer lhe conhecer, dividir esse momento aqui para a gente bater esse papo. Foi muito bom mesmo. Ótimo. E só para encerrar, quem quiser deixar comentários, isso vai estar no YouTube, vai estar Sim, no Spotify, no no Instagram. Spotify. Podem deixar perguntas, comentários, críticas. A gente está fazendo isso para vocês que estão escutando. Muito obrigado. É isso. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.